E aí, meu povo, bom dia, tudo bem com você? Bora para mais um devocional do livro de Filemão. Filemão ainda, capítulo 2, na verdade, versos 2, tem capítulo. Paulo fala sobre a igreja que se reúne na casa dele. E aí aparece algo muito diferente, né? Filemão, que a gente já viu, que é companheiro de Paulo, que anda ali como servo amado de Paulo. Ele tem ali uma igreja na casa dele. Então a primeira coisa que eu quero te fazer pensar é que as igrejas de templo como a gente tem hoje não existiam, né? As igrejas se reuniam em casas. E essas casas eram casas de homens e mulheres que abriam para dedicação total da igreja. Em Atos aparece a mãe de João Marcos, a Maria, e ela tem na casa dela a igreja lá em Jerusalém. Algumas outras igrejas aparecem em vários lugares, em casas. Mas o que eu fico pensando, assim, será que você tem se dedicado a algum ministério? Nossa, jogo da cara, assim, para me bater. Não, não, sério. Porque será que eu penso em servir a igreja local? Será que eu penso em servir a minha igreja? Será que eu penso em servir aonde eu estou? Ou será que você pode fugir disso? Por que eu tô falando disso? Porque Filemão podia, como cooperador de Paulo, não servir em lugar nenhum. Não abrir sua casa, usar a, a vida dele com Paulo para endorçar, tipo, a vagabundagem. Mas ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele tem consciência plena e ele faz diferente do que isso. Ele faz uma missão dele, a missão dele se torna assim muito mais eficaz na vida dele. Porque ele não, como eu já falei, os bagulhos de tempo integral é algo que a gente usou para criar departamentos na nossa vida. Ah, não, aqui é minha vida financeira, aqui é minha vida espiritual, aqui é minha vida isso, minha vida aquilo, aqui é minha vida da igreja eclesiástica, aqui é minha. Não, velho. Só tem uma vida. Você só tem uma vida. E você administra se você vai para um lugar, vai para o outro, o que você faz. Mas você só tem uma vida. Você não tem muitas vidas, zilhões de vidas. Por que eu percebo que as pessoas fazem isso? Porque é fácil se esconder. Tá ligado? É fácil me esconder, minha vida financeira tá bem, minha vida emocional tá bem, minha vida familiar tá bem, mas a vida espiritual tá ruim. Mas se eu apoiar e colocar tudo que eu posso na minha vida espírita, na minha vida familiar, financeira e tal, eu tô me escondendo nisso. E aí minha vida espiritual, isso é o de menos, jogo. Para com isso. Isso é o de menos. Porque eu não preciso servir a igreja, não preciso servir nada disso, porque eu tô com a minha vida nas outras áreas muito boas. Aí eu volto para aquilo que Jesus disse: mais louco, essa noite perderão a sua alma. A gente acha que esse texto está falando de alguém que tem milhões de dinheiro, milhões de reais, milhões de dólares. Não. Está falando de alguém que decidiu colocar sua vida dedicada plenamente assim. O que Jesus está falando lá, e o que contrasta aqui com Filemão, é que ele entende o propósito da vida dele. O propósito da vida dele é também servir no reino de Deus. Será que você está se escondendo nas outras áreas da sua vida? Será que você está tão preocupado com a área financeira, com a área familiar, com as outras áreas da sua vida e que a área espiritual está deixando de lado? Será que você está deixando de lado a sua área da igreja, de servir na igreja? Porque você fala assim, não, tem que cuidar da minha área familiar primeiro e tal, achando que são um desliga o outro. Deixa eu te dar uma notícia meio triste assim. Um não desliga o outro. É uma mania nossa de fugir das nossas responsabilidades. Então, mas a igreja tá assim, mas a igreja tá assim, a igreja tá cansando as pessoas, a igreja tá sufocando as pessoas. Mas lógico, cada um olha para si, cada um só pensa em si. Como diria aquela frase de vó, farinha pouca é meu pirão sozinho. Só dá pra eu comer, Diogo, não dá pra o outro ser comer. Então dane-se o outro. O que importa sou eu.
O que importa é que eu quero é que esteja tudo funcionando na igreja, porque eu sou consumidor da igreja. Eu não faço parte dela, eu consumo a igreja. Quando eu tô com dificuldade na minha vida, eu consumo a igreja. Quando eu tô querendo fugir de tudo, eu consumo a igreja. Eu sou um grande consumidor. Eu acho que eu tô no fast food de Deus, aonde eu vou lá, ele me alimenta com a palavra do pastor Daniel, e aí eu fujo. Não, irmãozão. Não, irmãozão. Não é assim. Eu não fujo. Não tem como eu fugir. A minha responsabilidade não é conservar uma vida particular e cheia de retalhos. Mas Cristo, quando te deu vida, ele te deu uma vida completa, não retalhada. Então está na hora da gente parar de retalhar a nossa vida. Está na hora da gente parar de colocar retalhos na nossa vida e começar a viver uma vida integral para Deus. Então, será que você está dando muita desculpa para servir ao Senhor porque você quer estar com todas as áreas da sua vida resolvida? Aí depois você fala com Ele? Ou você vai entender que para você ter sua vida completa é só em Cristo? Então Deus abençoe sua vida. Até amanhã.